Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jordival em mais um vídeo aqui pelo canal. E no próximo final de semana começa a tão aguardada Copa do Mundo do Catar, a Copa do Mundo de 2022. E o objetivo deste vídeo, esse vídeo é especialmente para você que vai acompanhar a Copa do Mundo, que vai assistir os jogos, mas que não é tão ligado assim em futebol, ou pelo menos que não acompanha tanto futebol, especialmente o futebol internacional. Então o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês os principais jogadores das principais seleções que vão disputar o Mundial do Catar. Então, bora lá pro vídeo. O grupo A da Copa do Mundo é composto por Catar, Equador, Senegal e Holanda. A seleção do Catar é a seleção anfitriã, mas dificilmente vai conseguir se classificar para as oitavas de final. Existe uma possibilidade de que o Equador consiga se classificar. O Equador que foi até bem nas eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul. Mas as duas seleções favoritas a conseguir a classificação para as oitavas de final são as seleções do Senegal e da Holanda. E são essas duas seleções que a gente vai destacar. A seleção do Senegal é disparada a melhor seleção do continente africano, inclusive ganhou a última competição, a Copa das Nações da África, que é equivalente aqui, por exemplo, à Copa América, que é disputada no nosso continente. O principal nome da seleção do Senegal é Sadio Mané, que durante muitos anos foi um dos principais atacantes do Liverpool. Atualmente ele joga no Bayern de Munique, da Alemanha, e ainda é um dos principais atacantes do futebol mundial. Além de Mané, é bom ficar de olho em dois outros grandes destaques da seleção senegalesa, dois jogadores do setor defensivo, os dois que jogam pelo Chelsea da Inglaterra, o goleiro Mendy e o zagueiro Koulibaly. A seleção holandesa é a grande favorita a se classificar em primeiro lugar no grupo. A seleção holandesa que vem bem renovada para essa Copa do Mundo, a seleção da Holanda que não conseguiu se classificar para a Copa de 2018, e que já não conta mais com jogadores de destaque como o Robben, o Van Persie, o Sneijder, jogadores que já não fazem mais parte da seleção, que já não jogam mais futebol, que já aposentaram. O grande destaque, o grande nome da seleção holandesa atualmente é o zagueiro Van Dijk. Ele joga pelo Liverpool e é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Podemos destacar ainda no setor defensivo o zagueiro barra lateral Blind, um dos jogadores mais experientes da seleção holandesa, esteve presente na Copa do Mundo de 14, inclusive aqui no Brasil, e ele joga pelo Ajax. A gente vai destacar também no meio-campo o jogador Gakpo, que joga pelo PSV, o lateral direito, muito rápido, Dumfries, que joga pelo Inter de Milão, da Itália, os meio-campistas De Jong, que joga pelo Barcelona, e o Berghuis, que joga pelo Ajax. E no ataque nós vamos destacar o Bergwijn, que joga pelo Ajax, jogador muito rápido e habilidoso, e o Memphis Depay, principal atacante da seleção holandesa. Ele que vem de uma lesão, não joga há bastante tempo, deve chegar na Copa sem o melhor das suas condições físicas, mas é o principal atacante da seleção holandesa. O grupo B é composto por Inglaterra, que é a grande favorita e deve se classificar em primeiro lugar no grupo, as seleções do Irã, Estados Unidos e País de Gales. Essas três seleções elas devem ter uma briga bem equilibrada ali pelo segundo lugar no grupo. O grande destaque da seleção inglesa é o seu capitão e artilheiro do último Mundial, o Harry Kane. Na última Copa do Mundo ele marcou 6 gols e ainda hoje é um dos principais atacantes do futebol mundial. Ele joga pelo Tottenham. Vamos destacar também Mason Mount, que joga pelo Chelsea, o rápido Saka, que joga pelo Arsenal, o Phil Foden, que joga pelo City e que vive uma grande fase, além do habilidoso Sterling, que durante muitos anos jogou pelo City e que atualmente joga no Chelsea. Não se surpreenda se a seleção do Irã conseguir a façanha de se classificar para as oitavas. O Irã vive uma grande fase, é uma seleção muito organizada e vale a pena destacar dois jogadores. O Taremi, que joga pelo Porto,
e que é um atacante muito bom, já marcou 5 gols esse ano na Liga dos Campeões, na Champions League, e também o Asmou, que joga pelo Bayer Leverkusen da Alemanha. A seleção dos Estados Unidos não vive um grande momento, mas tem jogadores muito bons que vale a pena serem destacados aqui. O Pulisic, que talvez seja o melhor jogador que já vestiu a camisa da seleção norte-americana, atacante muito habilidoso que joga pelo Chelsea, o Reina, que joga pelo Borussia Dortmund, o McKennie, que joga pela Juventus, e o Timothy Weah, que joga pelo Lille. Ele que é filho do lendário atacante George Weah, que jogou pelo Milan lá nos anos 90, que chegou a ser eleito, à época, melhor jogador do mundo, e que hoje é presidente lá da Libéria. Fechando esse grupo, temos a seleção do país de Gales, que conta com o principal destaque Gareth Bale, jogador muito conhecido que atuou pelo Real Madrid, fez parte daquele Real Madrid extremamente vencedor da década passada, compunha ali o ataque junto com o Cristiano Ronaldo e o Benzema. Vale a pena destacar ainda na seleção do país de Gales o Aaron Ramsey, que atualmente joga pelo Nice da França. Ele que tem passagens importantes pelo Arsenal e uma passagem lá não tão destacada pela Juventus de Turim. O grupo C é composto por Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia. Nesse grupo, a tendência é que passe Argentina e Polônia, embora a seleção mexicana costume sempre se classificar, mesmo quando não é favorita, o México geralmente se classifica e chega até as oitavas de final, pelo menos. Esse tem sido histórico em Copas do Mundo do México. A Arábia Saudita dificilmente consegue uma classificação, seria uma grande zebra. Principal nome da Argentina, não precisa de muitas apresentações, é Lionel Messi, que disputa o seu último Mundial. Vale a pena destacar também no ataque argentino, Di Maria, que joga pela Juventus, e o Lautaro Martínez, que joga pela Inter de Milão. Além disso, é importante destacar o goleiro Emiliano Martínez, goleiro muito bom e muito bom em pênaltis. Caso a Argentina precise dele numa disputa de pênaltis, vai estar muito bem servida. A principal seleção concorrente a ficar com o primeiro lugar ali da Argentina é a seleção da Polônia, a Polônia que conta com Robert Lewandowski, um dos maiores atacantes do futebol mundial, eleito 2 vezes o melhor do mundo. E ele que tem uma história fantástica de muitas conquistas e muitos gols pelo Bayern de Munique da Alemanha e que atualmente joga pelo Barcelona da Espanha. Vale a pena destacar ainda 2 jogadores da Juventus, o atacante Milik e o goleiro Szczesny. O México, como eu disse, geralmente se classifica, mas é bem provável que nessa Copa, pela fase que a seleção mexicana vem vivendo, é bem provável que não consiga a classificação. Mas vale a pena destacar 2 jogadores da seleção mexicana, o atacante Raúl Jiménez, que joga pelo Wolverhampton, e o goleiro Ochoa, que sempre se destaca em Copas do Mundo. O grupo D é composto por França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. As 2 seleções favoritas a conseguirem a classificação são as seleções da França e da Dinamarca. Dificilmente a Austrália e Tunísia vão conseguir passar para as oitavas de final. Vale destacar que existe uma espécie de maldição acontecendo com as seleções campeãs, as seleções europeias. Sempre que uma seleção ganha a Copa do Mundo, na Copa seguinte elas acabam sendo eliminadas de cara na primeira fase. Mas acredito que dificilmente isso vai acontecer com a seleção francesa. A França é muito favorita para se classificar no grupo e também muito favorita para ganhar a Copa. A França vem forte no ataque. Os 3 atacantes que fizeram parte da equipe campeã de 2018 continuam na equipe. O Mbappé, um dos melhores atacantes do mundo, que joga pelo PSG, o Griezmann, que joga pelo Atlético de Madrid, o Olivier Giroud, que joga pelo Milan, e a seleção vem mais forte ainda no ataque, dessa vez contando também com Karim Benzema, atualmente melhor atacante do futebol mundial, que joga pelo Real Madrid. Além deles, é importante observar jogadores rápidos que atuam pelos lados do campo, como Dembélé, que joga pelo Barcelona, e Coman, que joga pelo Bayern de Munique. A seleção da Dinamarca vive um grande momento e pode não apenas se classificar, mas se classificar em primeiro lugar.
Os 2 últimos jogos que a seleção da Dinamarca fez contra a França, ela acabou saindo vencedora. A seleção dinamarquesa começa com o ótimo goleiro Schmeichel, o Kasper Schmeichel, que é filho de um lendário goleiro dinamarquês chamado Michael Schmeichel, que durante muitos anos jogou pelo o Manchester United da Inglaterra e que era o goleiro da seleção dinamarquesa na Copa de 98. Lembra daquele jogo contra o Brasil, que o Brasil ganha da Dinamarca de 3-2? Era o Schmeichel, o pai do Kasper Schmeichel, que era o goleiro da seleção naquela época. O Kasper Schmeichel jogou durante muito tempo no Leicester da Inglaterra e atualmente joga na França pelo Nice. O principal jogador, o principal craque da seleção dinamarquesa é o Christian Eriksen. Ele que sofreu um grande drama durante a Eurocopa, a última edição da Eurocopa. Ele acabou tendo uma parada cardíaca durante uma partida, correndo inclusive risco de morte, mas ele acabou se recuperando e vai disputar a Copa do Mundo. É o principal jogador, o jogador mais talentoso da equipe dinamarquesa. Atualmente ele joga pelo Manchester United. Além disso, é bom ficar de olho também no atacante Olsen, que joga pelo Bruges da Bélgica. No também atacante Poulsen, que joga pelo Leipzig da Alemanha. O meio-campista Delaney, que joga pelo Sevilla. O atacante Dolberg, que joga no Nice. E o meio-campista Hobjag, que joga pelo Tottenham da Inglaterra. O grupo E é composto por Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. As 2 seleções favoritas a conseguirem a classificação nesse grupo são as seleções da Espanha e da Alemanha. A Costa Rica, que conseguiu um feito espetacular na Copa de 14, chegando às quartas de final, dificilmente vai conseguir repetir a façanha. E o Japão, que se classificou, estava nas oitavas de final na última edição, na Copa da Rússia, dificilmente vai conseguir repetir também a façanha num grupo que tenha Espanha e Alemanha. A seleção da Espanha vem com jogadores bem conhecidos, como Busquets e Alba, jogadores do Barcelona, além de Morata, do Atlético de Madrid. Mas além deles vem uma garotada muito promissora, uma garotada muito talentosa. São eles os jogadores Pedri e Gavi, que jogam no Barcelona, o Ansu Fati, atacante do Barcelona, o Ferran Torres, também do Barcelona, e o Dani Olmo, que joga no Leipzig da Alemanha. Vale destacar que a seleção da Espanha vive um grande momento. Na última vez que enfrentou, por exemplo, a seleção da Alemanha, ganhou fazendo 6 gols. Na última edição da Eurocopa, a seleção da Espanha chegou à semifinal, fez jogo duro contra a Itália, e a seleção ainda foi a finalista da Liga das Nações na última edição no ano passado, perdendo a final para a França. É uma seleção jovem, muito talentosa e que promete nessa Copa do Mundo. A seleção da Alemanha vem para apagar o péssimo desempenho na última edição na Copa de 2018. Para isso, a seleção conta com Thomas Müller, que tem 10 gols na história dos mundiais, o goleiro Neuer, ambos que estavam aqui na seleção de 2014, que ganhou a Copa do Mundo. Os dois jogam pelo Bayern de Munique. Além deles, vale a pena destacar que também jogam pelo Bayern de Munique o Sané, atacante muito rápido, que joga pelos lados de campo, e o Gnabry, que joga tanto pelos lados de campo como centralizado como centroavante. E o futebol alemão vai levar 2 promessas para essa Copa do Mundo. O Jamal Musiala, que joga no Bayern de Munique, jogador de meio campo que tem apenas 19 anos, e o atacante Moukoko, que joga no Borussia Dortmund e que tem apenas 17 anos. Além deles, vale a pena ficar de olho em jogadores como Kai Havertz, que joga no Chelsea, o Gundogan, que joga pelo Manchester City, e o Mario Götze, que joga pelo Frankfurt e que foi o autor do gol do título da Alemanha em 2014. A seleção da Costa Rica dificilmente vai conseguir se classificar, mas vale a pena destacar 2 jogadores, 2 veteranos da seleção, o Keylor Navas, que joga pelo Paris Saint-Germain, e o Bryan Ruiz. A seleção do Japão também dificilmente vai conseguir a classificação, mas vale a pena destacar 2 jogadores, o Minamino, que joga pelo Mônaco, que tem passagens pelo Liverpool, e o atacante do Frankfurt, o Kamada. O grupo F é composto por Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Esse grupo, as 2 seleções favoritas a se classificarem são as seleções da Bélgica e da Croácia.
dificilmente Canadá e Marrocos vão conseguir a proeza de se classificarem para as oitavas de final neste grupo. Da seleção da Bélgica, a gente destaca o quarteto bem conhecido por todos nós, estavam eles no jogo contra o Brasil em 2018. O Lukaku, que joga na Inter de Milão, o Hazard, que joga no Real Madrid, não vive uma grande fase, mas é um atacante perigoso ainda, o De Bruyne, que é o principal jogador do Manchester City, e o goleiro Courtois, que joga pelo Real Madrid, talvez atualmente o melhor goleiro do futebol mundial. Além deles, vale a pena destacar o Hans Vanaken, que joga pelo Bruges da Bélgica, e o Carrasco, que joga no Atlético de Madrid. E da seleção da Croácia, a Croácia que foi vice-campeã no último Mundial, a gente começa destacando Luka Modric, principal jogador do torneio na Copa da Rússia em 2018 e ainda hoje um dos principais meias do futebol mundial, jogador extremamente vencedor pelo Real Madrid. Além dele, podemos destacar também o Perisic, que joga pelo Tottenham, o Kramaric, que joga pelo Hoffenheim da Alemanha, o Pasalic, que joga pelo Atalanta, e o Brozovic, que joga pela Inter de Milão. A seleção do Marrocos não deve conseguir a classificação, como eu já disse, mas vale a pena destacar dois jogadores. O Hakimi, que joga pelo PSG, e o Ziyech, que joga pelo Chelsea. E a seleção do Canadá, que volta ao Mundial depois de muito tempo, a última vez que o Canadá havia disputado o Mundial tinha sido na Copa do México, em 86, vale a pena destacar dois jogadores. Primeiro, o Alphonso Davies, que joga pelo Bayern de Munique. No Bayern ele joga de lateral, na seleção ele joga de atacante. E o atacante do Lille, Jonathan David. O grupo G é o grupo do Brasil, e além da seleção brasileira, nós temos a Sérvia, a Suíça e Camarões. Da seleção brasileira, o principal jogador, obviamente, é Neymar. Se a seleção brasileira conquistar o Hexa, muito provavelmente vai ser por uma grande atuação do Neymar, que é o principal jogador da nossa seleção. Além de Neymar, vale a pena destacar o goleiro Alisson, um dos melhores goleiros do futebol mundial, que joga pelo Liverpool. Os zagueiros da seleção, que são muito bons, o Militão, que joga pelo Real Madrid, faz tanto a zaga quanto a lateral, o Thiago Silva, que joga no Chelsea, e o Marquinhos, que joga pelo PSG. Dois jogadores de meio campo, o Casemiro, que é um dos melhores do mundo na sua função, e o Paquetá, que é um dos principais jogadores dessa era Tite. O Casemiro atualmente joga no Manchester United, ele saiu do Real Madrid e foi para o United, e o Paquetá joga no West Ham. E no ataque nós temos uma garotada muito rápida e muito habilidosa. Pelo lado esquerdo, os dois atacantes do Real Madrid, Rodrigo e o Vini Júnior. Pelo lado direito nós temos o Rafinha, que joga no Barcelona, e o Antony, que joga no Manchester United. E centralizado temos como opção o Gabriel Jesus, muito criticado porque foi muito mal na última Copa, mas que vive uma grande fase atualmente no Arsenal. O Richarlison, que atualmente joga no Tottenham e que sempre foi muito bem com a camisa da seleção. E o Pedro, que se destacou bastante esse ano jogando pelo Flamengo. Um dos principais adversários no grupo do Brasil é a seleção da Sérvia, que tem jogadores muito talentosos. Vale a pena destacar os dois atacantes, o Vlahovic, que joga na Juventus, e o Mitrovic, que joga pelo Fulham. Além disso, é bom destacar dois jogadores muito talentosos de meio campo. O Tadic, que joga pelo Ajax, é muito bom de bola, cracaço, e o Milinkovic Savic, outro jogador muito talentoso que joga pela Lazio. Outra seleção que deve dar muito trabalho para o Brasil é a seleção da Suíça. Os destaques da Suíça são o Sommer, goleiro que joga pelo Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, o Akanji, jogador de defesa que joga pelo Manchester City, o Shaqiri, que atualmente joga no futebol norte-americano, mas que tem passagens importantes por clubes europeus como o Liverpool, Bayern de Munique, e o Xhaka, que joga pelo Arsenal da Inglaterra. Além deles, vale a pena destacar no ataque o Embolo e o Seferovic. O Embolo joga pelo Mônaco da França e o Seferovic atualmente joga pelo Galatasaray da Turquia. A seleção de Camarões dificilmente vai se classificar para as oitavas. Foi uma grande surpresa, inclusive, a seleção camaronesa ter conseguido a vaga na Copa do Mundo. Mas vale a pena destacar dois jogadores importantes, o Onana, que é goleiro da Inter de Milão, e o Choupo-Moting, atacante do Bayern de Munique. E finalmente chegamos no grupo H, o grupo de Portugal, que conta ainda com Gana, Uruguai e a Coreia do Sul.
Portugal e Uruguai são os grandes favoritos a conseguirem a classificação nesse grupo. Dificilmente a seleção de Gana ou a seleção da Coreia vão conseguir a façanha de se classificarem para as oitavas de final. O principal destaque da seleção portuguesa, obviamente, dispensa apresentações, trata-se de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que vai ter uma geração bem talentosa ao seu lado desta vez. Podemos destacar no meio-campo Bernardo Silva, que joga pelo City, Bruno Fernandes, que joga pelo Manchester United, João Mário, que joga pelo Benfica, e o Vitinha, que joga pelo PSG. No ataque, vale a pena destacar Rafael Leão, um dos principais jogadores atualmente do Milan, e João Félix, que joga pelo Atlético de Madrid. A seleção do Uruguai, muito conhecida por nós, continua tendo Suárez e Cavani no ataque, mas existe uma opção para esses dois atacantes. Trata-se do atacante Darwin Núñez, que joga pelo Liverpool. Alguns nomes bem conhecidos do público brasileiro, como Arrascaeta, que joga no Flamengo, o Godin, que teve uma breve passagem aqui pelo Galo, também fazem parte da seleção uruguaia, mas vale muito a pena destacar 3 jogadores de meio campo que atuam no futebol europeu. O Vecino, que joga pela Lazio, o Bentancur, que durante muitos anos jogou pela Juventus e que atualmente joga no Tottenham, e o Valverde, que faz parte do poderoso meio-campo do Real Madrid, que conquistou a última edição da Champions League. A seleção da Coreia do Sul dificilmente vai conseguir se classificar para as oitavas de final, mas vale muito a pena destacar o atacante Son, um dos principais atacantes do futebol mundial, ele que atua pelo Tottenham da Inglaterra. Bom pessoal, esse foi o vídeo apresentando os principais jogadores das principais seleções que vão disputar o Mundial, que começa já no próximo final de semana. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí para dar aquela força. Deixe nos comentários quem você acha que vai ser o artilheiro da Copa, quem você acha que vai ser o grande craque desse torneio e se você acha que o Brasil finalmente vai voltar a conquistar a Copa do Mundo depois de 20 anos. Ok? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.